Você sabia que o quilting pode expressar as suas emoções e os seus sentimentos e pode fazer com que você se conecte com quem você ama? Eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de forma simples e fácil, como tudo que eu gosto de ensinar aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quilting e costuras curvas. Isso mesmo, como nós vamos fazer um quilting fácil usando costuras curvas, mas usando o straight quilting e o pé de máquina de costura reta. Então, se você tem uma máquina de costura aí na sua casa e quer fazer arte com ela e conectar seus trabalhos e ser muito elogiada e valorizada pelos seus familiares, pelos seus amigos, você está no lugar certo. Hoje nós vamos falar tudo sobre quilting fácil. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quiser aprender a quiltar e a costurar, vem comigo que eu te ensino. Não existe nada melhor do que presentear alguém que a gente ama com uma peça feita por nós e perceber nos olhos dela o orgulho que ela sente em receber aquela peça. Não existe nada melhor do que presentear alguém que a gente ama com uma peça feita por nós, com quilting, e perceber que a pessoa ficou encantada, apaixonada, está vibrando por aquele presente. Isso conecta a gente com as pessoas. Isso faz com que a gente tenha mais vontade de quiltar mais e mais, de cada vez mais fazer peças que enchem de alegria os olhos de quem a gente ama. O quilting, ele conecta, ele une, ele aproxima, ele liberta. Mas tudo isso, quando a gente faz um quilting fácil, é muito mais libertador. Porque o quilting não é para ser algo estressante, é para ser algo que nos relaxe, que nos acalme, que nos dê prazer, mas que nos valorize. E tudo isso você consegue com a técnica de straight quilting. Me diz aqui, alguma vez você já fez uma peça, deu de presente para uma pessoa e percebeu que ela simplesmente ficou apaixonada pela peça? E qual foi a sensação que você sentiu quando isso aconteceu? Isso é incrível, né? Pois é, o quilting tem este poder de conectar as pessoas. Hoje eu quero que você comece de vez a perder o medo de quiltar e comece a perceber que o quilting ele não serve apenas para unir as camadas de tecido, ele serve também para unir as pessoas. Também serve para a gente relaxar e para a gente conseguir dar um foco, um rumo na nossa vida. Isso mesmo. Tudo isso o quilting faz. Hoje eu quero que você vá lá nos teus tecidos, olhe para eles e escolha um tecido que fale com você, um tecido que se conecte, que relembre algo, que faça você sentir alguma coisa, porque nós vamos trabalhar hoje com um quilting que vai te trazer ótimas lembranças. E eu tenho certeza que você vai encontrar um tecido perfeito para a aula de hoje. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, todo mundo me dizia que eu estava grávida de menino, porque eu tinha barriga de menino. Eu ganhei quase tudo do enxoval azul marinho. Era quase tudo azul marinho, mas eu estava grávida de uma menina. A Tati nasceu e usou muito azul marinho. Apesar de hoje a cor favorita dela ser rosa, durante muito tempo ela gostou muito do azul marinho. Teve uma época que ela tinha uma calça de agasalho, ela era bem pequenininha, tinha menos de 2 anos, tinha uma calça azul e ela só queria usar aquela calça azul marinha. Então eu tive que ir lá comprar uma outra calça igualzinha, porque toda vez que aquela calça estava lavando, ela fazia o maior berreiro porque ela queria a calça azul. Quando eu fui escolher os tecidos para a aula de hoje, eu bati o olho nesses 2 tecidinhos aqui. E na mesma hora me veio aquela lembrança da calça azul. Como ela está indo fazer mestrado em São Paulo, eu decidi fazer um joguinho americano, uma toalhinha de bandeja, uma toalhinha para ela poder colocar o pratinho em cima usando esses 2 tecidos, e quando eu for entregar para ela, eu vou contar a história da calça azul. Primeira coisa que eu fiz foi escolher meus 2 tecidos, cortei um retângulo do tamanho que eu queria. No meu caso aqui foi 35 por 40, e daí eu fiz um formato curvo nas extremidades e formando um biquinho no centro desta parte aqui e no centro desta parte aqui. Dobrei meu tecido no meio e fiz um ângulo qualquer.
Daí eu costurei toda a volta com um pezinho de máquina, deixei esse pedaço aqui sem costurar, aqui pelo avesso você consegue ver, ó, esta parte não foi costurada. Agora eu vou cortar bem rente para não precisar dar piques, mas se você preferir cortar um tecido junto com a manta e depois fazer piques em todas as partes curvas, pode fazer. Eu gosto de cortar bem rente, daí eu não preciso ficar fazendo piques. E daí eu vou desvirar este tecido e fechar a abertura com pontinhos invisíveis. Então, eu recortei todo o excesso de manta, desvirei toda a volta. Agora eu vou passar bem a ferro, fechar aqui essa abertura com pontos invisíveis e depois eu vou rebater uma costura em toda a volta. Então, o quilting de hoje é uma pluma e eu vou começar vindo pela espinha até aqui em cima, para daí começar a fazer todo o lado de cá. Vou aproveitar e vou dar arremate nesse fio inicial, dando duplo nó e escondendo o fio. Eu já tinha feito todo o resto do meu quilting, daí eu tive que sair, então eu desliguei minha máquina, arrematei meu fio, desliguei minha máquina e ficou faltando essa parte aqui. Por isso que agora eu tenho mais um fio para arrematar, mas se eu estivesse fazendo um quilting sem interrupção, eu não teria feito, não precisaria ter esse arremate aqui, porque eu teria feito o arremate no início do meu quilting e depois faria arremate apenas no final do meu quilting. Mas como eu tive que desligar a minha máquina e encerrar o meu quilting, agora eu tive que começar novamente. Mas com straight quilting não tem problema, é só arrematar o fio quando você tiver que parar e depois iniciar novamente. Agora eu vou começar a fazer todas as gotas do lado de cá.